Não, ele foi pior, né? Mas, Arnaldo, vamos lá. Todo mundo falava, não, sem Lucas, sem Oscar, sem Luiz Gustavo, que teve uma embolia pulmonar, o São Paulo completamente esfacelado, o que fazer? Vamos não tomar... Tem ainda não tem tá lá em muita observação, né? O Luiz Gustavo vai saber o que vai acontecer. São Paulo até que foi lá e conseguiu um empate, jogando direitinho. No primeiro tempo, o São Paulo jogou melhor, inclusive, no primeiro tempo, do que o Galo, mesmo no Mineirão. O público não era muito grande, não. O que dá vamos dizer, uma arrefecida, nas críticas ao Zubeldia. Em que pese a expulsão, a gente vai falar também depois de mais expulsão, como a do Caleri. Acho que talvez seja interessante a gente até sair da discussão do Palmeiras do Abel, do São Paulo do Zubeldia, né? O São Paulo do Zubeldia consegue jogar mais que o Palmeiras do Abel, hoje, nessa temporada. E olha, não sei como, mas consegue. Então essa é a cobrança, assim, né? Então, o São Paulo, o Zubeldia começou a semana por um fio, certo? Depois do empate com o Sport. Aí ele tinha o Talheres em Córdoba e o Atlético no Mineirão. 2 times que o São Paulo não vencia, né? O Talheres, o São Paulo nunca venceu. O Atlético, desde que o Hulk chegou em 2021, o São Paulo nunca venceu, seja em Minas, seja em São Paulo. A estratégia e as partidas que o time fez na Argentina e no Mineirão dão crédito ao treinador. O São Paulo dominou o jogo na Argentina, venceu com méritos. Do jogo da Argentina para o jogo do Mineirão, perdeu o Oscar e o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo por tempo indeterminado. É um problema que pode até levar ao jogador, se ele entender assim, parar de jogar futebol, porque é uma questão que demora alguns meses, é anticoagulante. O São Paulo viveu uma situação parecida com o Rodrigo, zagueiro. Ele parou de 3 a 4 meses, voltou a jogar quando ele tinha 29 anos. Depois foi para o Inter, voltou a sentir o problema, porque ele é um problema que pode voltar. Voltou a ter no Inter, ficou mais tempo parado e foi jogar futebol até os 37 no Vasco. Mas o Rodrigo quis encarar isso dos 29 aos 37 anos e é um problema que não é impeditivo, mas ele limita e pode fazer com que você fique períodos sem poder fazer atividade física. É o que o Luiz Gustavo está vivendo agora pela primeira vez. Então, eu imagino que a decisão fique mais nas mãos do Luiz Gustavo do que propriamente uma decisão do clube, né? Posto isso, então, o time do jogo do Talheres já era muito diferente do jogo do Atlético. Eu avisei para não levar o Oscar, né? Beleza. É verdade. Né? Tem isso. Verdade. Embora, né, aí tem uma questão que é o cobertor curto do São Paulo, que vai acontecer outras vezes, né? Com esse elenco que o São Paulo formou numa temporada muito complexa, né? E o São Paulo correu o risco de formar um elenco com um time titular com uma idade muito avançada e um time reserva só com os garotos que ontem entraram e não foram bem, o que é natural. Entraram de novo o Matheus Alves e o Lucas Ferreira, ontem não foram bem, porque talvez o jogo não fosse o indicado para eles. O São Paulo fez um primeiro tempo muito bom, e acho que isso, o Massinho já falou isso outras vezes, isso surpreende, porque normalmente o time do São Paulo, do Zubeldia, entra em campo organizado de uma forma que você fala, esse time treinou a semana inteira, fez 10 treinos e está apresentando isso. Não, o São Paulo fez de novo um treino só para o jogo. E o São Paulo esteve organizado, dominou o Atlético, com uma formação inédita no primeiro tempo, incluindo com as saídas do Caleri e do Enzo Dias. Tem o lance no final do primeiro tempo, o lance do Lianco, que bateu o jogo inteiro e que provocou a revolta do Zubeldia. Aí, nós vamos chegar na expulsão do Zubeldia, não expulsão do Lianco e a entrevista. E o desfecho da semana do Zubeldia. No segundo tempo, o Cuca, com um banco bem melhor, mexe bem, o Atlético começa a criar, sobretudo pelo lado esquerdo, e o São Paulo com aquela linha de 3 / linha de 5, o Cédric na frente. Então, o São Paulo bloqueou a Arana e o lado esquerdo do Atlético, que é o grande desafogo do Atlético no primeiro tempo inteiro. O Cuca responde, coloca Rubens também, depois colocou Bernard também, depois colocou Júnior Santos, Igor Gomes, é o banco do Cuca. O banco do Zubeldia é o Matheus Alves e o Ferreira, né? E quando ele foi recorrer ao experiente, o Caleri botou o time no mato. Mesmo que o árbitro tenha sido
talvez rigoroso demais. Abriu ali o supercílio. E aí, na parte final, o São Paulo só defendeu o 0x0. O Rafael foi super bem, os 3 zagueiros foram super bem. Aí, além do desempenho, Tironi, tem uma questão numérica. Desde que o São Paulo adotou o sistema de 3 zagueiros, no jogo contra o Palmeiras, 0x0, foram 6 partidas. Palmeiras, São Bernardo, Novo Horizontino, Palmeiras, Sport, Tajeres, 7 partidas. 7. Galo. São Paulo tomou 2 gols de pênaltis inexistentes, em 7. Então tem uma coisa aí, né? Tem uma coisa sólida no aspecto defensivo. Bem armado, bem a reformulação que o Massini falou, o São Paulo também está passando, né? E acho que o São Paulo, o Zubeldia conseguiu construir um sistema defensivo forte, que para um time que tem limitações técnicas é fundamental para você sobreviver, tanto na Libertadores quanto no Brasileiro. O Vessone falou, São Paulo não faz gol, mas também não toma. Né? E não tomar gol é um indício bom tanto para pontos corridos quanto para mata-mata. A partir dessa semana, que é o Alianza em casa e Cruzeiro em casa, o São Paulo vai ter que, além do sistema defensivo, encontrar alguma forma de agredir o adversário. Ontem teve a oportunidade de ganhar o jogo, inclusive com o menino Lucas Ferreira, depois do lançamento do Ares. E aí, só para finalizar a semana do Zubeldia, essa atitude aí e a coletiva, quando ele fala, a gente mostrou a frase, que ele vai defender o São Paulo até o fim, ele atinge o torcedor que está carente de liderança. Porque o São Paulo não tem um comando como o do Palmeiras, por exemplo, em que a presidente, qualquer dividida, ela chega de sola. O Zubeldia está meio ilhado nessa história. E o torcedor do São Paulo entendeu, porque o torcedor do São Paulo está vendo, o time já no Paulista tem o pênalti lá no Allianz Parque. Começa o Brasileiro no Mineirão, a escala do Abate Abel, como eu disse no início, ela para o Zubeldia, quando o Zubeldia espanou de novo, você lembra uma vez? Inclusive com o repórter, chutou o negócio? Foi o jogo contra o Atlético. O Atlético, exatamente. Quem era o árbitro? Ramon Abate Abel. Ramon Abate Abel. Então, aí ele fala isso na coletiva, né? É um árbitro absolutamente caseiro que fez uma arbitragem completamente caseira, mas isso já passou. Eu acho que a questão da entrevista, ela talvez provoque uma reconexão mínima de um torcedor que não tinha entendido que o técnico, além de defender o clube até a morte, ele é um bom treinador. Com pouco, ele tem feito mais do que se esperava, né? E acho que ontem isso pode ser medido na organização do time no início e depois na atitude dele depois. Eu não concordo com a atitude dele. Eu acho que ele tinha que ir até o limite do amarelo. De novo, a gente pode comparar com as questões do Abel, que é o técnico que defende o time dele a ferro e fogo, mas que foi sabendo encontrar alternativas para não ficar exposto a todo momento, seja com os seus auxiliares entrando muitas vezes na linha de frente. O Zubeldia tinha que reclamar, sim, até o limite do amarelo. A partir do momento que ele é expulso, invade o campo e tal, não sei o quê, ele deixa o time sem comando na beira no segundo tempo. Então isso não é uma atitude inteligente, mas ela pega bem para o torcedor, você entendeu? Sim. Quando ninguém... Porque ontem, de novo, é a direção do São Paulo quem tem que tomar a frente se ela se sentir prejudicada num jogo de futebol. A torcida gritou até o nome dele, né, quando ele foi expulso. Sim. São Paulo. Então, essa reconexão, ela aconteceu por esse motivo, mas principalmente pelos 2 jogos bons que o São Paulo fez fora de casa, contra o Talheres e contra o Atlético. E o Caleri, Vessa? Entrou, pimba, cotovelada, tchau. E eu vou falar, vou fazer uma confissão aqui. Quando eu tava jogando lá o primeiro tempo, e eu falei, esse já é jogo pro Caleri. É jogo pro Caleri, porque os caras têm uma defesa forte, não sei o quê. O André Silva, coitado, o cara não ganhava uma bola de costas. Entregou um monte, deixou o São Paulo, o Galo pressionar, porque não se grava. Aí vai entrar o Caleri, entra o Caleri, pá. Ele ficou intimidado pelo Júnior Alonso e pelo Leão. Sim, exatamente. Como eles jogam na... E o Caleri, disso o Caleri não tem medo. O cara vai... Pelo contrário, ele se alimenta do caos. Ele gosta disso. Aí entrou, cotovelada, tchau. Aí deixou o time no mato. Pra mim é bem expulso. Claro. O que o Caleri fez ontem é o que ele fez, por exemplo, em Brasília contra o Corinthians e o Klein não expulsou ele. Ele fez com 2 ou 3 jogadores do Corinthians. Subiu o cotovelo, André Ramalho e tal. Aí você punha lá, os caras punham a mão no rosto e o árbitro não deu nada lá em Brasília. Ontem pegou um árbitro que deu, porque ele faz isso...
Porque a não expulsão, então para mim essa foi correta. A não expulsão do Lianco, obviamente, também foi um absurdo pelo segundo amarelo. É o lance típico do segundo amarelo. Mais típico do que aquele, talvez é aquele cara que você vai correr e você puxa a camisa dele. Aquilo talvez é mais o amarelo do que aquele. Tirando aquele, não tem outro caso. E aí ele foi caseirão também e acabou não expulsando para não prejudicar claramente o Atlético. Acho que o São Paulo faz um bom jogo, um empate que serve muito. O empate só não é perfeito porque não ganhou do Sport. Você faz os 4 pontos, claro, ganhando do Sport e um empate fora, é um pouco mais ou menos o que aconteceu com o Corinthians, né? Ganha em casa, empatou com o Bahia, 4 pontos, tá lindo. Então, o torcedor fica um pouco, 2 pontos, tal, 2 pontos em 6, mas é por conta, a culpa não é o Atlético, a culpa é não ganhar do Sport em casa. Ontem ficou dentro de uma normalidade para bom e eu acho que essa situação do Zubeldia, por mais que a gente como jornalista vai condenar, na vida como ela é, você está na beira do campo, fora de casa, vindo numa pressão lascada em cima de você. Certo. É duro, falar do ar-condicionado muitas vezes é mais fácil. Os caras lá dentro com o sangue quente, eu não estou dizendo que ele está certo, não está certo, eu só estou dizendo que é sempre muito mais fácil do que o cara ver lá um erro como esse, claramente, um erro muito claro, de um segundo amarelo, de uma situação que todo o estádio viu. Aliás, como o Everton disse na hora do gol, que foi confirmado o Everson, pela auxiliar lá, um impedimento completamente absurdo de 4 jogadores, que aí o VAR teve que salvá-la ali e tudo mais. Todo o estádio viu ali, você sentiu até o barulho mesmo pela TV, você viu o estádio murchando, falei, lá vem o segundo amarelo. Quando o cara não dá, quem tá lá no campo perde a linha um pouco mesmo, vai invadir campo. Acho que ele exagerou bastante, mas eu só queria ponderar que muitas vezes falar do ar-condicionado é mais fácil do que tem quem tá ali com sangue quente, pressionado, podendo ser demitido, e aí ele vê uma injustiça como essa. Acho que eu tento entendê-lo um pouquinho ali também nessa hora, apesar dos exageros, mas para mim o Caleri muito bem expulso, cotovelada clara dele, o lance que ele sempre faz, vira e mexe ele faz isso. Massa, mais do que o ponto, não, ou tão importante quanto o ponto, veja se eu tenho razão no que eu estou falando. A trégua, ou a reconexão, ou o apoio que a torcida passa a dar para o Zubeldia, talvez seja o mais importante nesse momento para o São Paulo? Essa é uma pergunta. E a outra é sobre a expulsão do Zubeldia. Não quero fazer que ele fez deliberadamente invadir o campo, para não sei o quê. Não, isso acho que ele exagerou e foi expulso. Mas a reclamação dele e depois o que ele falou depois do jogo, não tem um ar até quase que uma estratégia de também trazer a turma para perto dele? E faço uma comparação. O Abel Ferreira, que também faz a mesma coisa, traz o torcedor para ele. Eu vou defender o meu time, no que eu acho que está certo, inclusive. Acho que há limites para tudo, né? Sim. Ainda bem que a gente não vai chamar o Zubeldia de colonizador e outras coisas patéticas que chamaram o Abel Ferreira nos tempos em que o Abel era ainda mais veemente do que até foi o Zubeldia, ou que o Zubeldia vive chutando o microfone também. Mas é outro tipo de discurso, né? Tem. Né? É outro tipo de discurso para a sua torcida. Não. Claro. Sobre o Zubeldia... o Brasil ser... eu conheço esse país, isso aqui é assim desse jeito. Já, nunca espera, foi desrespeitoso ainda não. ao Espera país. mais 10 minutos. Como 10 minutos? Espera, já está um ano, Marcinho. Então, espera mais 10 minutos. São comportamentos diferentes, são discursos Isso não aplaca diferentes. em nada o comportamento ridículo que ele tem no campo. Mas são Agora, não diferentes. chamá-lo de supremacista ou colonizador é bom. Porque não se comete o mesmo erro que se cometeu com o Abel. 2. Certo? Então, deixando isso bem claro, né? Se for estratégico da parte dele, ele está certo. Eu não posso medir isso. Não acho que foi. Acho que foi espontâneo. Você acha, porque ele... Eu pergunto. Vai lá. Não, desculpa. Porque acho que ele se sente, aí o Arnaldo tem razão, se sente só, né? Porque a direção do São Paulo, as maritacas, não sei o que elas pensam, né? E ele quando fala, vou defender o São Paulo até o fim, aí pronto, aí acabou a história. Não vai ser vaiado, não vai ser xingado, ele consegue dar uma
amenizada na situação. Não tá aí, galera. É um bom empate. Eu falei pra vocês ontem que se o São Paulo empatasse, eu aceitaria. Um bom empate do São Paulo, jogou bem, cheio de desfalques. Né? Uma semana boa pro Zubeldia. Ganhar lá na Argentina, empatar no Mineirão contra o Galo, bom jogo. Acho que ele se garante aí no cargo aí. E 2 pontinhos, né? Era pra ser 4, se a gente ganhasse 3 do Sport, mas também é 2. Também arrumar um pontozinho fora ali e ameniza as coisas. A gente vai jogar agora contra o Alianza no Morumbi. Domingo pega o Cruzeiro também no Morumbi, que é outro jogo duríssimo, a gente não pode perder. Então, é isso. Eu gostei do jogo do São Paulo ontem, cara. Eu gostei, né? Jogou bem, defensivamente forte. Óbvio que Rafael salvou a gente, mas defensivamente o São Paulo fez um bom jogo. Teve chance de ganhar o jogo também. Então acho que é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião sobre o Zubeldia. Ele tá certo. Abel faz a mesma coisa, né? Tem que defender o São Paulo, o Zubeldia. E foi uma injustiça. A gente foi prejudicado ontem. Porque o Lian era pra ser expulso no primeiro tempo já. A gente podia até ganhar o jogo, né? O São Paulo tá sempre prejudicado, já vem sendo prejudicado pela arbitragem já faz um tempo. E a diretoria fica calada, né? Acho que o diálogo vai dar certo e tal. Acho que é isso. Mas não esquece de se inscrever e deixar o like não, pessoal, que ajuda muito o canal aí pra chegar pra mais São Paulino. Valeu?